Olá pessoal, como vão vocês? Espero que tenham tido uma boa Páscoa, é claro, dado as devidas singularidades desse momento, né? Mas enfim, eu espero que de qualquer forma, dentro da medida do possível, todos vocês estejam bem, estejam se cuidando, estejam cuidando dos familiares, né? E que possam, nesse feriado, se não se empanturraram de chocolate, puderam pelo menos aproveitar o momento para refletir, né, sobre todos os valores e significados que o feriado da Páscoa tenta nos lembrar, né, independente da religião de cada um. São certamente valores morais e éticos, né, que servem para todos nós buscarmos uma melhor relação entre nós mesmos em dias tão difíceis como o de hoje, né? Mas vamos lá. A gente falou em passar a fazer as aulas com os assuntos novos em live e hoje já temos assunto novo a ser visto. Tá? Mas aí eu preciso fazer algumas explicações. Eu confesso que eu estou tendo dificuldades para acessar a internet com qualidade. Nesse momento eu estou até na casa da minha sogra usando a internet da casa dela com muito cuidado, para cada um ter os afastamentos devidos, né? Então a ideia é continuar gravando os vídeos para deixar disponíveis para vocês na segunda-feira, começo da noite, para que vocês possam passar a semana estudando. E se tudo estiver ok, a gente tenta fazer lives, mas para a gente dialogar e tirar dúvidas, né? Alguns colegas têm me comentado também que gravar a aula da live num arquivo só fica muito grande, pesado, difícil de carregar no YouTube, o que pode se tornar difícil também para alguns colegas de vocês que estão tendo acesso a esse conteúdo só pelo celular e com uma conexão nem sempre tão boa. Eu confesso que eu tenho recebido poucos feedbacks e gostaria que vocês me falassem mais o que estão achando, se o conteúdo do vídeo está legal, se as explicações estão sendo claras o bastante. O feedback que eu estou tendo até agora é positivo com relação à revisão do conteúdo. Mas agora a gente vai avançar um pouco, então é importante que vocês também contribuam, colaborem, deem a opinião de vocês, falem a respeito e que a gente busque o máximo possível de oportunidades para tirar as dúvidas. Além disso, vamos aproveitar e comentar com vocês que a cada aula a gente tem colocado questionários como atividades para ajudar vocês a reforçarem, né, o estudo. Elas são importantes e a coordenação, inclusive, nos informou que é uma forma não só pedagógica dentro do ambiente EAD, usar as atividades como um meio para estimular a participação das pessoas, como também a gente vai passar a utilizar essas atividades como uma forma de composição da nota de vocês, ou seja, parte da nota de vocês até 3 pontos será feito as atividades de vocês. Então, aqueles que estão ali sem fazer as atividades, por favor, façam os questionários, respondam, enviem para a gente poder corrigir e dar as notas. Aqueles que estão com dificuldade de acesso, entrem em contato, falem, se pronunciem. Vamos trabalhar para ajudar vocês da melhor forma possível, né? A outra, a prova, vai ser agora no final do mês, eu acho. Eu vou confirmar com vocês a data, mas será no horário da aula. A gente vai reservar um horário, a gente vai marcar lá, vai começar às 19, vai terminar às
22, né? E aí vão ser uma prova com 7 questões, que a prova vale até 7 pontos, as atividades respondidas valem até 3 pontos, e assim a gente vai ter a nossa primeira nota. Quanto a projeto integrador, a gente ainda não tem uma definição ainda da coordenação, então por hora a gente não fala disso, a gente vai trabalhando nas nossas aulas, ok? Bom, vamos lá. Revisando aqui rapidamente, nosso último encontro, né, a gente reviu as escolas do período clássico da administração, né, a escola da administração científica, da gestão administrativa e a teoria da burocracia, né, então que entendiam a organização como um sistema fechado, né, e precisavam encontrar as melhores formas de produção, entender nesse sistema um conjunto de processos no qual as pessoas se encaixavam como parte desse processo, né? E as pessoas eram motivadas justamente por uma remuneração adequada dentro de atividades que não estimulassem muito seus esforços. Isso na primeira escola, na escola da administração científica, em que Taylor e depois Ford deu uma pulverizada, falam sobre a linha de produção, a divisão do trabalho, a remuneração adequada e por aí vai. E a escola seguinte, a da gestão administrativa, com Fayol, se verifica, né, que só esse sistema de produção ela não é suficiente para gerar produtividade, e ele avança em termos de teorias, entendendo a importância das hierarquias, das divisões de funções de trabalho, ou seja, os departamentos, as funções administrativas e as divisões de tarefas, entrando ali entre gerência, dono e chão de fábrica, as coordenações, as supervisões, ou seja, inclui aí não só um mínimo de esforço que Taylor tinha colocado lá para a linha de produção, mas agora a gente vê também uma qualificação dos profissionais para ascenderem dentro da empresa com funções que demandam maior conhecimento técnico para liderar, para exercer as funções de administração, ou seja, dividir as tarefas, liderar as equipes, avaliar, né, os resultados e replanejar as estratégias. Bom, e tudo isso era envolto à teoria da burocracia, que é uma teoria que entende o papel das regras como uma forma de estabelecer uma ordem dentro da organização, dentro da sociedade, né? É uma forma racional de estabelecer regras e que fazem com que as pessoas caminhem todas dentro do mesmo papel. As grandes críticas, portanto, dessas escolas foram esse limite a olhar para a empresa apenas como um sistema fechado, não entender que as pessoas já traziam suas expectativas, necessidades e anseios de fora, nem que o ambiente externo influenciava o ambiente interno, né? Nem que as pessoas tinham essas visões de mundos diferentes. Então, nem que as pessoas tinham essa visão de mundo diferente, né? A partir do final de 1930, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York e depois ainda a Segunda Guerra Mundial, mas, sobretudo, com o avanço, o crescimento das ciências humanas, não só agora da economia, que é base para esse pensamento científico racional das escolas clássicas, mas agora um olhar mais sociológico para dentro das organizações, um olhar da psicologia para dentro das organizações, que teóricos, alguns novos teóricos surgem trazendo uma nova visão gerencial
na qual o ser humano ele passa a não ser mais só aquela peça da máquina que pode ser trocada a qualquer momento, mas ele realmente passa a ser um ser que tem seus próprios objetivos, suas próprias necessidades, e aí parte dessa necessidade pode ser alcançada por meio do seu trabalho e por isso se sujeita a relações dentro da organização, né? Então é aí que vai entrar um desenvolvimento de conhecimentos e teorias sobre as relações humanas. O ser humano como um ser social que se relaciona com outras pessoas, o ser humano como um ser que tem suas expectativas e suas próprias necessidades, o ser humano como um ser político que se adapta a situações para alcançar os seus objetivos, e aí tinha um interesse, sobretudo na escola das relações humanas, das organizações entenderem esse processo de modo a melhorar a produtividade a partir da motivação dos indivíduos, dos trabalhadores. Né? Então vamos voltar aqui um pouquinho ao nosso PowerPoint, que vocês já têm para acompanhar a aula, e lembrar que há todo um contexto para essas escolas, né, de pensamento com um enfoque comportamental, ou seja, que passa a olhar para o ser humano. A gente já falou, né, a escola clássica de administração. As escolas clássicas elas trouxeram resultados significativos com relação ao sistema da empresa, que até hoje alguns princípios são utilizados, mas sempre deixando a desejar com relação à busca, né, da eficiência e produtividade da organização, né, e um dos fatores era justamente o desmerecer ou não olhar, né, com um certo critério para o indivíduo como parte desse processo, uma parte ativa desse processo, né? O indivíduo era só uma peça, era passivo, né? Uma outra coisa, como eu falei, o surgimento de novas ciências, né, diferente da economia e das ciências duras, a gente tem um olhar mais realmente humano agora para as organizações, a partir, sobretudo, da evolução da sociologia e da psicologia, né, que passam a sustentar as pesquisas e os estudos dentro das organizações. Bom, e as crises econômicas, né? As crises econômicas, sobretudo a década de 30, quebra de bolsa de valores, né? E que veio a se demorar um pouco mais. Tudo isso ajudou as pessoas a se sensibilizarem e quererem olhar melhor para as pessoas dentro das organizações como uma oportunidade realmente de contribuição. A gente vai então, são duas escolas que passam por uma característica semelhante. A gente vai falar mais especificamente agora das escolas das relações humanas, mas isso a partir do próximo vídeo, porque a gente se limita aí aos 15 minutinhos de cada conteúdo que vocês estão vendo, tá? Então, lembrando que esse material de PowerPoint já está disponível aí na sala de aula há algum tempo, é o mesmo arquivo das aulas de revisão sobre as escolas de pensamento, a gente só vai dar continuidade, tá? Com material textual, eu concordo que os capítulos dos livros são muito extensos. Eu vou fazer como eu fiz lá no primeiro material, pegar umas partes assim e dar uma enxugada e disponibilizar para vocês como uma espécie de ficha que dá uma leitura um pouco mais densa, mas eu acho que não custa nada cada um também fazer a sua busca aí, por uma leitura, uma imersão maior nos livros de teoria geral da administração, dar uma pesquisada na internet sobre cada uma dessas escolas mais afinco, ok? É isso então, aproveitem para dar uma revisada e a gente volta no próximo vídeo para falar sobre a Escola das Relações Humanas.